eu vou fazer uma coisa, que eu vou juntar tudo que eles disseram, tá? Primeiro, a gente já vai deixar assim. Olha, o primeiro, ele foi o Rodrigo, ele falou da mentalidade. A segunda pessoa falou de conexões, para a gente se conectar, para a gente olhar um para o outro. E agora o nosso querido amigo que acabou de palestrar aqui, o Alê, veio falar de vendas, veio falar da necessidade de nós ousarmos, sermos diferentes. Então eu convido vocês agora, vamos levantar todo mundo ao som dessa música, é pra gente se soltar, tá? Eu quero que vocês façam movimentos agora. Se permitam fazer movimentos. Por quê? Isso daqui trabalha o nosso cérebro, tá? Eu sou neurocientista, psicanalista, e eu trabalho com as pessoas com música. A música, ela tem uma energia que ela nos muda de dentro para fora. Então, quando a gente se solta, você já está trabalhando áreas do cérebro da criatividade, que vão ajudar a gente a pensar diferente, a planejar coisas novas, a sair do mesmismo, a sair da preguiça. Então é um movimento. Só que essa música toca, agora vocês podem sentar, já se movimentar. Foi gostoso? Foi gostoso? Foi gostoso para se soltar. Então eu sou psicanalista, tá? Meu nome é Drica Gomes. Eu trabalho com a neurociência da música. E eu uso a neurociência da música para todos os tipos de situações. É a neurociência da música para quem quer se libertar de crenças limitantes, principalmente. Porque o que são as crenças limitantes? As crenças limitantes, gente, é aquela coisa assim, que a gente aprendeu desde criança, que é ai, dinheiro demais, quando vem fácil, vai fácil. A gente aprendeu desde criança também que ai, dinheiro é sujo. Que quando a gente não se esforça muito, quando você não trabalha muito, você não é merecedor de ter um resultado. Você não é merecedor do sucesso. Acontece, gente, que essas crenças limitantes, elas vão fazer com que a gente trave. Então imagina você, tem um universo na sua frente de possibilidades, de oportunidades. E por conta dessas crenças limitantes, você não dá o seu primeiro passo. A gente só precisa dar o primeiro passo para conseguir se deslanchar lá na frente. E o meu trabalho com as pessoas, principalmente nessa parte do empreendedorismo, é a mente próspera. A mente próspera é aquela mente que vislumbra algo grandioso, mas que não fica só no vislumbre. A mente próspera, ela não fica só sonhando, ela dá um primeiro passo, nem que seja pequeno, subir o primeiro degrau para começar algo, porque nesse instante do primeiro degrau, o seu cérebro já começa a liberar dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Porque não é gostoso quando vocês começam alguma coisa e você vê que aquilo está no processo, puxa, eu dei o primeiro passo, que legal! Isso é motivador. Seu cérebro começa a produzir a dopamina. E a dopamina vai fazer com que você sinta prazer em estar realizando aquilo na sua vida. Você vai depois dar o seu segundo passo. Oba, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo. Mais dopamina, aquela coisa boa, gostosa, como a gente dançando aqui quando nós começamos, né? Então, esse movimento vai levar você para frente, você vai ir mais adiante. Aí o terceiro passo, um problema, uma dificuldade.
O que a maioria das vezes a gente faz? A gente dá um passo para trás. Quando a gente faz isso, é o medo que vem. Na neurociência, quando nós falamos de medo, a gente está falando da amígdala cerebral. E ela dispara porque pode ser que tenha um trauma lá atrás, de alguma situação que você viveu, que você conheceu, de uma pessoa que passou por aquele mesmo problema e despencou, e caiu, e a situação não deu certo, aquele registro ficou. Mas isso aconteceu com aquela pessoa, não significa que vai acontecer com você. E aí, o que eu costumo dizer para as pessoas quando elas travam no medo? O medo, ele não vai desaparecer. Não fique esperando que o medo vá embora, porque o medo não vai. Ele é um mecanismo de defesa que todos nós temos, para nos defender do perigo, para nos defender do risco. O medo, ele tem que ser o nosso aliado, não o nosso inimigo. Como é que eu faço para o medo se tornar o meu aliado? Para ele se tornar meu aliado, ele precisa ser aquele que vai sim me mostrar até onde eu posso ir com segurança, até onde eu posso ir sem me machucar, mas ele não pode me impedir de ir em frente. E trabalhar isso na mente é preciso fazer toda uma reprogramação, e é isso que eu faço com as pessoas no meu trabalho. É a reprogramação mental, para ela entender o medo não como algo que vai travar na vida, mas como um aliado, como aquele que eu conto com você. Você me protege das ameaças da vida, mas eu estou aqui com você. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho a minha história pessoal. A minha história pessoal me levou para onde eu estou hoje. Hoje eu tenho um Instagram que ele está com quase 600 mil seguidores. Para eu ter chegado lá, eu tive que passar por uma trilha de situações desafiadoras. Foram muitas as vezes que eu quis desistir. Sabe quando você tenta e vê que não cresce, que a coisa não vai para frente? Eu cismava muito, eu teimava muito, porque eu também tenho uma mente muito determinada. Eu sou muito determinada nas coisas que eu quero. E eu tenho essa constância de querer, e a coisa não fluía. Até que chegou um momento que eu falei para mim mesma, eu vou parar por aqui. Eu vou respirar, eu vou entregar para Deus, para o universo, e eu percebi que com as minhas forças eu não consegui ir mais além. Então é aquele momento estratégico onde aí sim você precisa dar um passo para trás. Existem momentos na vida quando você sente que você vai e a coisa não flui, não vai para frente. É porque você precisa repensar a situação. Tem que ter uma nova estratégia para aquilo. E você só consegue quando você dá esse passo para trás, quando você respira e quando você descansa. E foi aí que uma coisa muito interessante aconteceu, quando eu descansei. Até falei pro meu marido, ele falou, olha, eu não quero mais saber de Instagram, eu larguei isso, deixei de lado. Aí um dia eu estava olhando só a tela do meu Instagram, assim, girando, como quem não quer nada, e eu vi um vídeo de uma música clássica, piano. Aquilo entrou em mim, aquela música clássica. Eu senti uma coisa que eu não sei explicar, parece que era, sei lá, alguém falando com a minha cabeça, com a minha mente, com o meu coração. Eu ouvi aquela música clássica e naquele instante eu senti que eu precisava gravar aquela música e escrever alguma coisa nela. Eu falei, essa música está fazendo alguma coisa com o meu cérebro. E eu vou escrever aqui o que ela está fazendo com o meu cérebro. Mas sem nenhuma pretensão. Eu não tinha pretensão nenhuma com aquele vídeo. Eu só queria falar o que eu estava sentindo. Eu postei esse vídeo numa noite. Era quase meia-noite eu postei o vídeo. Quando foi no dia seguinte que eu acordei pela manhã, tinha 1 milhão de visualizações. Aquele Reels viralizou. E eu nem esperava por isso.
A maioria dos meus Reels, eles tinham o quê? No máximo 5.000 visualizações. No máximo. Eu tinha naquela época 8.000 seguidores no meu Instagram. Quando eu acordei de manhã, eu estava com 50.000 seguidores no meu Instagram. Por conta daquele Reels que viralizou. Eu fiquei tão chocada. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Né? Que negócio é esse? Eu tentei tanto, não foi. E isso aqui que eu fiz de qualquer jeito. De repente, bombou. Porque eu fiz sem aquela energia do tem que ser. Foi coração. Foi coração que entrou naquela hora. Com a leveza. E aquilo tocou as pessoas se conectaram com aquilo. E eu falei, uau, eu descobri a mina de ouro. Quando eu peguei isso, porque eu entendi que o segredo é conexão, como a nossa querida amiga falou que veio palestrar, que o segredo é você tocar nas almas e no coração das pessoas. E quando você faz isso, você vende sem querer vender. Porque a pessoa já está tocada, a pessoa já está dentro dela aberta com aquilo, e a música ela faz isso. A música ela penetra no coração, na alma das pessoas, entra aqui pelo córtex auditivo, inunda o sistema límbico cerebral, que é onde as imagens, os sonhos começam a despertar. E por ali eu descobri que é onde as pessoas se conectam. E é o que eu amava fazer, falar de neurociência, era o que eu mais amava, e eu não conseguia. Tudo que eu colocava não tinha visualização, e de repente a música foi o caminho que se abriu para mim quando eu menos esperava. E assim foi. Comecei a fazer vários vídeos do mesmo jeito, no mesmo estilo, sem vender absolutamente nada. Eu não estava oferecendo nada para ninguém. Eu só estava oferecendo música e momentos de prazer. Eu estava oferecendo dopamina, na verdade, né, para as pessoas. Elas estavam se encantando com aquilo. E no meu próprio Instagram, na bio, tinha o que eu fazia. Lá mostrava o que eu fazia, que eu era psicanalista, uma terapeuta, né, que eu tinha todo esse trabalho. As pessoas começaram a me procurar daí, sem eu oferecer nada. E assim foi. Assim foi, comecei a ver a coisa crescer. Aí eu fui pro meu amigo ChatGPT, né? Quem é aqui que tem o ChatGPT como amigo? Fala pra mim. ChatGPT, ele ajuda a gente muitas vezes, né? Eu fui pra ele e falar assim, olha, aconteceu isso, meu vídeo viralizou, o que eu faço agora? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia que eu sigo daqui pra frente? Aí ele foi muito objetivo pra mim, ele falou assim, continua fazendo a mesma coisa. Continua por aí, vai no caminho. E eu comecei a fazer, era um vídeo atrás do outro, todo no mesmo esquema. E aí foi crescendo, e a partir daí eu comecei a usar estratégias de vendas como o Alê falou pra gente. Porque eu já tinha um público. Então o que eu precisava? Eu precisava trabalhar aquele público, trazer aquele público para mim. Só que meus atendimentos, na maior parte, assim, 90% é online que eu atendo, né? Então são atendimentos online. Tudo está no meu Instagram, está tudo lá. E aí, como eu trabalho com esses atendimentos online, eu precisava chamar as pessoas do universo online para virem até mim, né? Então foi aí que eu aprendi a fazer CTA, que é a chamada, né, para as pessoas virem para você, de uma forma indireta. Então eu aprendi a fazer vendas indiretas, porque você não pode chegar simplesmente e vender, o meu produto é esse, tá? Compre aqui comigo. Ninguém vai comprar. Então o que é a venda indireta? Tem que ter coração. Então eu fui nesse caminho. Foi no coração que deu certo a primeira vez, então eu não posso sair daí. Eu entendi isso, que é fazer algo que eu amo, uma coisa que eu gosto e que tenha um envolvimento, porque a música ela envolve as pessoas. E foi a partir desse envolvimento que eu fui ganhando as pessoas vieram até mim, começaram a me conhecer. E então eu entendi que o segredo para contato com as pessoas,
pessoas, para você poder chegar perto delas, que é isso que as pessoas querem. As pessoas querem contato, elas querem sentir, olha, essa pessoa está falando comigo, essa pessoa, ela está se importando comigo, isso que ela escreveu acontece comigo. Quando eu ouço essa música, nossa, realmente eu sinto tudo isso. Quando as pessoas se conectam com essa verdade que você coloca ali, você já ganha ela naquele instante. Agora, se você deixar isso passar, você está perdendo a oportunidade de ir além, de fazer um contato maior, de envolver mais essa pessoa, de ver se essa pessoa, de repente, está precisando de alguma coisa, como a Lê falou, que é aquela situação de você perguntar, né? O que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar hoje? Hoje eu tenho isso, isso e aquilo. Você se interessa? Vai te ajudar nesse tipo de trabalho? Eu sou o máximo que ela pode ser? Não, no momento não, muito obrigada. Né? Então, vale a pena arriscar. Eu tenho esse meu trabalho, que é terapêutico, que é músico. Todos os meses eu reúno um grupo de pessoas no Zoom. E eu trabalho com música, coloco todo mundo para dançar, como eu fiz aqui com vocês. Todo mundo dança, a gente trabalha o cérebro, as pessoas ficam animadas, elas ficam mais felizes. Inclusive o próximo evento que eu vou fazer se chama Mente Próspera, que eu vou trabalhar com eles a mente próspera, trabalhando no cérebro, principalmente os hemisférios cerebrais. Vocês sabiam disso? Os hemisférios cerebrais, eles são super importantes para a nossa mente próspera. Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, quando eles não estão alinhados, você não pensa direito, você não faz bons negócios, ou você não se conecta direito com a pessoa, ou você não entende a linguagem dela. Quando esses dois hemisférios eles estão ali bem harmonizados, você consegue olhar para a pessoa e saber exatamente o que ela precisa, exatamente o que ela quer, mas não de uma maneira que seja só interesse, mas que seja troca. As trocas, elas são fundamentais. E acima de tudo isso, tem algo maior. Existe algo muito maior por trás de tudo isso, que é a mente de Deus. A mente de Deus, porque eu digo para vocês que o momento onde eu tive aquela minha inspiração primeira, que me levou para simplesmente jogar um vídeo lá no Instagram, não foi por acaso. Não existe o acaso. Foi um momento onde eu simplesmente deixei de me preocupar, eu confiei. E a partir dessa confiança foi que eu consegui acessar esse canal, né? Esse canal chegou até mim e eu entreguei algo que fez sentido, que importou para as pessoas, e até hoje eu tenho feito isso. Então hoje no meu Instagram eu tenho 560 mil seguidores. Eles são super engajados, eles estão ali comigo o tempo todo, eu posto vídeos, eles se conectam, conversam, comentam, e é uma coisa linda de se ver, e é algo que eu sempre quis. Eu pedia para Deus, eu falei, Deus, eu quero ter um Instagram que as pessoas cheguem aqui e fiquem felizes, porque você olha a internet, você vê tanta coisa ali, tanta coisa que deturpa a nossa mente, que tira a gente do nosso eixo, né? Essa polaridade que existe de um lado e de outro, isso nos cansa, isso nos desgasta. E eu queria um lugar onde as pessoas pudessem simplesmente repousar e ficar bem. E aconteceu. Aconteceu porque eu confiei, eu tive esse momento de confiança. E daí, a partir dali, tudo começou a fluir. Foi como uma flor que se abriu, né? Então eu deixo aqui para vocês essa mensagem de que a gente precisa na vida, em alguns momentos, simplesmente descansar. Descansar o coração, descansar a mente, porque a gente quer com a nossa própria força, com o nosso próprio desempenho, com a nossa própria mente, a gente quer conseguir chegar em algum lugar que nunca chega.
E às vezes é quando você para, respira, confia, que você se abre para a intuição, que você se abre para uma percepção maior, para algo mais sublime que possa se apresentar na vida da gente. E eu quero encerrar aqui essa palestra com vocês agora com uma música. Nós começamos com uma música e agora eu quero finalizar com uma. E eu peço que nesse instante vocês tentem se conectar com a melhor versão de vocês. Pensa aí, feche os olhos, mentaliza sua melhor versão como pessoa, como profissional, como empresário, e deixe que a música fale com você. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém pra duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. É isso, queridos. Ninguém explica Deus.